Saudações, companheiros! Bem-vindos a mais um episódio de Notícias Militares. No vídeo de hoje, analisaremos o momento mais crítico da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Washington acaba de anunciar que os Estados Unidos não garantirão mais a defesa europeia da maneira como fez nos últimos 76 anos. Um movimento crítico que coloca a Europa em riscos sem precedentes, justamente quando as tensões com a Rússia atingem níveis alarmantes no leste do continente. Quando a máquina de guerra de Putin permanece ativa na Ucrânia, em um momento em que Moscou diz que está pronta para a guerra. O que levou Washington a tomar essa decisão drástica exatamente agora, em um dos momentos mais perigosos da história recente europeia? E o que acontecerá quando o guarda-chuva de segurança americano for retirado? É o que veremos agora. Antes de continuarmos, se o tema militar e geopolítico te interessa, inscreva-se no canal e ative o alerta. Assim você não perde as próximas análises. Na primeira semana de dezembro de 2025, uma reunião fechada em Washington mudou o tom da relação mais importante do Ocidente. Autoridades do Pentágono responsáveis pela supervisão das políticas da OTAN convocaram representantes de várias delegações europeias e entregaram uma mensagem sem rodeios. Os Estados Unidos querem que a Europa assuma a maior parte das capacidades de defesa convencional da aliança, desde inteligência até sistemas de mísseis, até 2027. 2 anos. Um prazo que diplomatas europeus consideraram imediatamente irrealista. A declaração não veio sozinha. O Pentágono deixou claro que, caso a Europa não cumpra essa meta, Washington pode simplesmente parar de participar de alguns mecanismos de coordenação de defesa da OTAN. Não é uma ameaça velada. É um ultimato operacional. O recado atravessou o Atlântico como um sinal de alerta vermelho. A arquitetura de segurança que manteve a Europa estável desde 1949 está sendo desmontada de dentro para fora. Nos bastidores, a transição já estava em movimento. Em junho de 2025, durante a cúpula da OTAN em Haia, Trump conseguiu dobrar os aliados para uma meta histórica: gastos de 5% do PIB em defesa até 2035. A cifra foi dividida em 3,5% para capacidades militares diretas, tropas, armamentos pesados, sistemas de defesa, e 1,5% para infraestruturas relacionadas à segurança, como cibersegurança e proteção de infraestruturas críticas. Era a maior elevação de compromissos financeiros da aliança em mais de uma década. Mas mesmo assim, Trump não considerou suficiente. Na reunião em Washington, as autoridades do Pentágono indicaram que Washington ainda não estava satisfeito com os avanços que a Europa fez para aumentar suas capacidades de defesa desde a invasão da Ucrânia. Há um descompasso brutal entre promessas e entregas. 23 dos 32 membros da OTAN já atingem ou superam os 2% do PIB. Mas ninguém além da Polônia, que gastou 4,12% do PIB em 2024, chega perto dos 5%. Alemanha e França mal ultrapassam 2%. Espanha está em 1,28% e se recusou explicitamente a aderir à nova meta, gerando uma reação imediata de Trump. Vamos fazê-los pagar o dobro em um acordo comercial. O problema não é só financeiro. Os aliados da OTAN enfrentam atrasos na produção de equipamentos militares que estão tentando adquirir. Mesmo que a Europa consiga mobilizar bilhões adicionais, não há como fabricar rapidamente sistemas de defesa aérea, drones avançados, mísseis de longo alcance ou capacidades de guerra cibernética. A base industrial europeia simplesmente não tem a capacidade instalada para substituir, em 2 anos, décadas de dependência tecnológica e operacional dos Estados Unidos. E há outro fator crítico: contribuem com recursos que não podem ser simplesmente comprados, como inteligência, vigilância e reconhecimento exclusivos que se mostraram fundamentais para o esforço de guerra ucraniano. Enquanto isso, a nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, publicada em novembro de 2025, trouxe à tona algo ainda mais profundo. O documento não se limita a questões orçamentárias ou capacidades militares. O texto descreve a Europa como um continente em declínio, advertindo que as nações europeias estão a enfrentar um apagamento civilizacional devido à migração. A narrativa é agressiva. Washington acusa governos europeus de suprimir processos democráticos, critica instituições supranacionais como a União Europeia,
por minar a soberania nacional. E diz explicitamente que cultivará resistência à trajetória atual da Europa, apoiando abertamente partidos classificados como patrióticos, ou seja, movimentos de extrema-direita. A mensagem não poderia ser mais clara. Os Estados Unidos não confiam mais nas atuais lideranças europeias. Stephen Bryan, ex-subsecretário adjunto do Departamento de Defesa do Saracen-Wakira, escreveu que Washington não permitirá que a União Europeia participe das negociações sobre a Ucrânia, devido à imprudência dos políticos europeus. Trump já está privando a OTAN do processo de negociação, tratando a aliança como obstáculo em vez de parceira. Há até relatos de que os Estados Unidos estão reduzindo o compartilhamento de informações sensíveis de inteligência com certos aliados europeus. Do outro lado do Atlântico, a reação foi de choque contido. A alta representante da União Europeia para a Política Externa, Kaja Kallas, declarou que Washington continua sendo o maior aliado da Europa, mas que, sobre nossas regras, somos nós que decidimos. O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, respondeu que a Europa protege valores fundamentais e lutará para preservá-los. Mas, nos bastidores, o pânico é real. A Alemanha anunciou que aumentará seu exército em 50%. A União Europeia criou um novo cargo de comissário para a defesa. A corrida pelo rearmamento acelerou drasticamente, mas ninguém acredita que será possível cumprir o prazo de 2027. Há um contexto histórico aqui. Durante décadas, os Estados Unidos carregaram o peso operacional e financeiro da defesa europeia. Washington gasta quase $1 trilhão por ano em defesa, enquanto o restante da OTAN, somado, gasta cerca de 442 bilhões. Mas a máquina bélica americana opera globalmente, enquanto a Europa se concentra apenas em seu próprio território. Trump argumenta que isso é injusto e que os Estados Unidos não devem arcar sozinhos com a segurança de um continente que tem capacidade econômica para se defender. O problema é que essa capacidade nunca foi desenvolvida. A Europa se acostumou com o guarda-chuva de segurança americano. Após o fim da Guerra Fria, cortou drasticamente seus orçamentos militares, encolheu suas forças armadas e deixou de investir em autonomia estratégica. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, a Europa acordou tarde demais. Desde então, tem tentado recuperar o tempo perdido, mas a dependência estrutural em relação aos Estados Unidos é tão profunda que qualquer transição levará anos, talvez décadas. E Trump não está disposto a esperar. A narrativa inicial da estratégia de segurança assume tom triunfalista. Os EUA teriam restaurado fronteiras, reconstruído as forças armadas, imposto tarifas e obtido compromissos sem precedentes dos aliados da OTAN, elevando gastos de defesa de 2% para 5% do PIB. O presidente americano apresenta isso como uma vitória pessoal. Mas o que ele não menciona é que, ao empurrar a Europa para a autonomia estratégica, está também enfraquecendo o próprio instrumento que manteve a hegemonia ocidental por quase 80 anos. Existe ainda uma questão nuclear. Literalmente. A OTAN sempre operou sob o princípio da dissuasão estendida. Os arsenais nucleares americanos protegem os aliados europeus. Mas se Washington se distancia dos mecanismos de coordenação da aliança, essa garantia perde credibilidade. Alguns países europeus, como França e Reino Unido, possuem armas nucleares próprias, mas a maioria não. E a discussão sobre criar um guarda-chuva nuclear europeu ainda está em estágio embrionário. Não há consenso, não há arquitetura de comando unificada e, sobretudo, não há confiança mútua suficiente para construir isso rapidamente. Enquanto isso, a Rússia observa. Vladimir Putin já declarou repetidamente que vê a OTAN como uma ameaça existencial. Mas uma OTAN dividida, enfraquecida e sem coordenação efetiva entre Estados Unidos e Europa é exatamente o cenário que Moscou sempre desejou. Se Trump realmente cumprir sua promessa de reduzir o envolvimento americano na Europa, o equilíbrio de poder no leste europeu mudará drasticamente. Países como Polônia, Estados Bálticos e Romênia, que investem pesadamente em defesa justamente porque estão na linha de frente, ficarão expostos. Há também uma dimensão econômica brutal. Segundo cálculos do New Economics Foundation, apenas os membros europeus da OTAN precisariam de 613 bilhões de euros adicionais por ano para atingir a nova meta militar. Esse valor supera em até 238 bilhões
o déficit anual estimado para cumprir as metas ambientais e sociais da União Europeia. Em outras palavras, a Europa terá que escolher entre armas e tudo o mais. A transição energética, o combate às mudanças climáticas, os investimentos em infraestrutura civil, tudo isso será sacrificado no altar da remilitarização. E ainda há a questão comercial. Trump deixou claro que quer que a Europa compre armamentos americanos. Hoje, os europeus já destinam cerca de 3/4 de suas compras militares para empresas dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, Trump impõe tarifas comerciais agressivas e ameaça países que não se alinham completamente com suas exigências. É uma estratégia contraditória. Exige autonomia europeia, mas pressiona para que essa autonomia continue dependente da indústria de defesa americana. No campo diplomático, a situação está fragmentada. Alguns líderes europeus, como a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, tentam manter o diálogo dizendo não acreditar em uma ruptura total entre Estados Unidos e Europa. Outros, como o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, resistem abertamente. Mas a maioria está simplesmente paralisada, sem saber como responder a um aliado que, pela primeira vez em décadas, age mais como adversário do que como parceiro. O que torna tudo isso ainda mais perigoso é que não está claro se o prazo de 2027 representa uma posição oficial da administração Trump ou apenas a opinião de algumas autoridades do Pentágono. Há divergências significativas em Washington sobre o papel militar que os Quasi Maranhão devem desempenhar na Europa. Isso significa que a política pode mudar de novo, ou se tornar ainda mais radical, dependendo de quem prevalecer nas disputas internas de poder em Washington. E enquanto o Ocidente discute suas fraturas internas, o resto do mundo avança. A China consolida sua presença na América Latina, na África e no Sudeste Asiático. A Rússia expande sua influência no Oriente Médio e na África subsaariana. Os Estados Unidos, ao se desengajarem da Europa, não estão se retirando do mundo. Estão apenas redistribuindo suas prioridades. Mas a Europa, ao ser forçada a uma autonomia para a qual não está preparada, corre o risco de entrar em um período de vulnerabilidade estratégica sem precedentes desde o fim da Segunda Guerra Mundial. 3 consequências práticas emergem dessa ruptura histórica. No campo econômico, a Europa enfrentará uma pressão fiscal sem precedentes. Aumentar os gastos militares de 2% para 5% do PIB exigirá cortes drásticos em outras áreas ou aumento massivo de dívida pública. Países como a Alemanha, que mantiveram disciplina fiscal rigorosa, terão que rever completamente suas prioridades orçamentárias. Países do sul da Europa, já sobrecarregados por dívidas, enfrentarão crises fiscais agudas. E tudo isso enquanto a economia europeia já lida com crescimento lento, crise energética e desindustrialização crescente. No campo político, a fragmentação da aliança transatlântica abrirá espaço para movimentos nacionalistas e populistas. Se os Estados Unidos não são mais o garantidor confiável da segurança europeia, cada país buscará suas próprias soluções. Isso pode levar a corridas armamentistas regionais, novos blocos de defesa e até mesmo tensões entre os próprios membros da União Europeia. A Polônia pode buscar alianças independentes com os Estados Bálticos. A França pode tentar liderar uma coalizão nuclear europeia. A Alemanha pode oscilar entre apaziguamento e confrontação. O resultado será um continente mais dividido, não mais unido. E no campo militar, a janela de vulnerabilidade é enorme. Até que a Europa consiga construir capacidades autônomas de defesa, haverá um período de vácuo estratégico. A Rússia, mesmo desgastada pela guerra na Ucrânia, manterá a capacidade de explorar essa fraqueza. E se Washington realmente reduzir sua presença militar no continente, países da fronteira oriental da OTAN ficarão expostos a pressões militares, políticas e econômicas vindas de Moscou. O risco de cálculos errados, provocações e até mesmo conflitos localizados aumentará drasticamente. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.